boa tarde a todos. Essa é a reunião em que nós fazemos o encerramento da temporada de Primeira Sem Dúvida, Fox. E a ideia é a gente apresentar os resultados, mas também entender um pouco algumas situações que estão por detrás do resultado. Então, acho que a discussão é importante nesse sentido. E vamos, então, aos nossos dados. Nós preferimos apresentar algumas premissas que sustentam alguns pontos de vista que nós temos com relação aos resultados que se tem obtido. O primeiro deles nós fizemos esse ano alguns levantamentos históricos com relação às safras de soja, e nós consideramos aqui as últimas 4 safras de soja. E um aspecto que chama muita atenção, e a gente pode ver pela concentração de pontos, que grandes danos não são necessariamente obtidos apenas com altas severidades. Ou seja, nós temos danos significativos já com baixas ou baixíssima severidade, né? Então, isso é um primeiro aspecto que realmente chama atenção em função de tudo que se tem falado com relação à rusticidade, em relação patógeno hospedeiro e principalmente Phacopsora e cultivares de soja. E um outro aspecto importante que nós chegamos a um cálculo é a quantidade de dano, né, 18,3 quilos por hectare a cada 1% de ferrugem. Claro, na média geral disso aí, ele é bem elástico e pode variar de 15 a 22 aproximadamente. Então esse é um outro aspecto importante. Da mesma forma que a gente considera o dano por dia de atraso, que é o que o de Primeira Sem Dúvida tem nos apontado nos últimos anos, também se sabe a quantidade de perda que se tem para cada 1%. Então, normalmente, quando nós chegamos no final de uma safra com 10%, a gente olha aquilo, não dá grande importância, mas, na verdade, eu estou falando aí em 3 sacos de soja, né? Então, esse é um aspecto importante. Um outro aspecto, falávamos há pouco na questão da inox, né? E foi feito nessa última safra 3 semeaduras. Na verdade, eram vários ensaios e pegamos alguns dados de 3 dados de semeaduras, novembro, dezembro e janeiro. Observem o avanço na severidade da doença na medida que avança a época de semeadura. Mostrando claramente aí uma certa fadiga na questão genética dos materiais, desse modo de ação, dessa genética inox, né? Que nós estamos falando aqui de 11% a 30%, então nós estamos falando praticamente 3 vezes, né? Ao mesmo tempo que se observa, né, variações bastante importantes com relação aos programas de controle visando manchas. Então acho que nesse slide fica um primeiro grande alerta para todos nós, né? A soja ela é atacada por várias doenças, e aí focando apenas nas questões foliares, que deverão ser direcionados os programas ao conjunto de doenças. Então, não vejo espaço na situação atual de soja para produtos com espectro de controle muito estreito. Nós temos que ter produtos com espectro de controle, ou combinações de ativos com espectro de controle. Nós não podemos mais pensar, vou aplicar o A, o B, o C. Não, nós temos que ter uma amplitude de controle, e isso aqui eu acho que ilustra bem isso, né? Mesmo os mecanismos inox, é claro que no sul a gente usa muito para fechamento de semeadura, os cultivares inox, mostrando que nós estamos aí comprometendo. Então essa é uma segunda premissa, né? Terceiro ponto vindo de encontro aqui a essa severidade versus produtividade, observa bem, mostrando mais na média dos ensaios, né? Realmente a grande concentração que nós temos de dano até 15% de severidade. Então isso acende uma luz vermelha, nem amarela, acende uma luz vermelha gigantesca. E isso preocupa porque há muitos anos a gente vem falando muito na questão varietal. E a questão varietal, ela me parece hoje tão central, ou quase mais central, que o próprio produto. Não sei se é pela minha formação e pela atuação que eu tenho,
Mas me parece assim hoje que se nós falarmos em programa de controle sem ter uma ideia do agrupamento varietal, nós podemos cometer erros muito grandes. E eu vou mostrar alguns dados que vai ilustrar bem isso aí. Depois nós temos um outro dado em que a gente tem o momento da primeira aplicação, a premissa número 4 aí. Então nós temos 4 aplicações com início no vegetativo versus 3 aplicações com início no reprodutivo. E aí nós vamos ver que na safra 15 e 16, comparado com a safra 16 e 17, para 4 aplicações, eu tenho uma média de 3.900. Quando eu deixo de fazer essa aplicação vegetativa e vou para o reprodutivo, a minha média é 3.700. Claro que há variações entre as safras, mas se eu pegar em termos médios, nós estamos falando aí uma variação aproximada aí de 150 ou 200 quilos. Então esse é um ponto importante porque existe um pouco de resistência com relação à questão do vegetativo no meio, no mercado geral, seja influenciador, seja distribuidor, mas para mim é claro, do ponto de vista de neutralização do inóculo inicial, que os dados aqui eles encontram uma sustentação importante. Isso aqui em termos médios. E aqui vem a diferença, né, de 130 quilos por hectare. Quando a gente vai analisar isso com o foco mais varietal, e que eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho uma 5909 comparado com uma 5947. Aqui eu tenho duas situações, semeaduras em 4/1 e 6/12, ok? 2 cultivares, começando em R1. Comparando aqui Fox com Elatos e a testemunha. O primeiro número é o Fox em relação à testemunha e o segundo em relação ao Elatos. Aí efeito varietal. Eu tenho 5909 e 5947. Mais 13, mais 6. Então veja como o negócio é complicado. Vamos mais adiante aqui. Ó. Mesma cultivar. Então estou vendo aí o comprometimento da cultivar em relação ao programa. Aqui, ó, mesma cultivar, começando em R1, começando vegetativo. R1, 9,4, 17,10. Tá vendo como a coisa, assim, vamos fazer um programa de controle, vamos fazer uma recomendação. Eu sempre digo, as companhias, elas têm que fazer uma recomendação geral. Só que, quando vai para a vida real, ela esbarra nisso aqui, ó. Eu vou voltar rapidamente. 5909, uma cultivar e outra. Uma plantando início de janeiro, uma início de dezembro. Plantando início de janeiro, começando em R1, começando em R1. Início de janeiro, deu mais diferença do que início de dezembro. Por quê? Porque a infecção foi mais tardia. Depois eu tenho ativa, 23/12, 23/12, começando ativa, comprando com a 59,58. 11,6, 12,2. Ah, é pouquinho. Eu não sei se é tão pouquinho assim. Vamos arredondar para um saco? Só o fato da resposta varietal te responder um saco, o sujeito planta 1.000 hectares, é 1.000 sacos de soja. Aí entramos na questão do Fox, né? Condição climática, ela foi uma condição bastante favorável, chuva e tal. Só que ela teve um pequeno particular, né? Nós fizemos as nossas equações de regressão nas safras e fizemos a comparação das temperaturas, o triângulozinho, a temperatura mínima. E nós vamos ver lá, ó, safra 13 e 14, 3.300, uma redução de 18, 14 e 15, 3.500, 19, 15 e 16, 13.600, 18. A 16 e 17, ela pintava como sendo a pior das safras. Ela foi a que deu mais produtividade. Aí nós viemos nessa comparativo, o único, não sei se isso responde, tá? Não sei. O único fator que despontou foi a questão de temperatura noturna, que é esse valor aqui, ó, de 7,2. Só para ilustrar isso, tem isso aqui, ó.
Isso aqui é esporos coletados na nossa área e nós estamos medindo aqui março de 2016 e março de 2017. Só para ilustrar, olha a diferença na densidade de esporos no ar. E de novo, esse ano repetiu o mesmo dado ali. O mês que não tem esporos no ar é a transição de agosto para setembro, ou setembro, mês de setembro. Agora nós estamos só com esporos de epoxina, que é a da ferrugem. Então, nós tínhamos inóculo, o hospedeiro em tese suscetível, o fator ele teria que ser climático para explicar essa lentidão na evolução da doença. Porque foi uma coisa gritante, mesmo para materiais mais sensíveis. Bom, então isso aqui é inóculo nós tínhamos, né? E esse foi o resultado que a gente fez, né, do Fox. Aí é Fox contra Fox, né? Então significa que eu estou tendo por dia de atraso, no final das contas, 23 quilos por hectare dia. Então isso é um número expressivo demais para mim, quando tu compara o mesmo programa. E aqui nós fizemos o mesmo programa sem protetores. Algumas considerações, então, Fox, em qualquer condição de pressão, ele resultou em ganho. Então eu acho importante isso. Mostra um pouquinho da elasticidade do produto. A performance adequada sempre obtida em condições preventivas ou curativas, é curativo de fato, né? Não é aquele curativo com 30% de severidade, é curativo mesmo. Então, sob condições preventivas curativas, é onde ele vai expressar. Ah, mas ele tem uma capacidade curativa muito robusta. Que bom, mas a recomendação é preventiva. Dano, cada dia de atraso resultou nesse valor, é um valor do experimento, né? Pode ser maior, pode ser menor, mas é um ganho. Cultivares de soja, tem variação no ganho da produtividade para programas idênticos de controle. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós temos que considerar. Fundamental, o início correto. Para mim é fundamental, segue fundamental. Eu sigo sendo um cara que aposta no vegetativo. Para mim, tu tem que distribuir no ciclo da soja as aplicações. Eu não tenho nenhuma razão para mudar isso. A estrutura do programa robusto, principalmente no início. Não adianta eu botar robustez no final. Eu tenho que construir a base, né? Podemos dar o apelido que quiser, mas ele tem que ser robusto nas aplicações iniciais. E programas de controle, que eu vou dizer assim, que eu não escrevi aqui, mas eu vou dizer, programas de controle moderno, ele tem que ser ajustado aos cultivares. Esse é o nosso desafio. E é um tremendo desafio, porque se tem uma amplitude de materiais muito grandes e uma rotatividade de materiais no campo muito grande. Então, o que nós vamos ter que ter? Grupos varietais em que a gente, assim, de uma forma muito genérica, possa colocar os materiais ali, mas que eles permitam a gente dar um pouco mais de lógica ao programa de controle, né? E a última, Fox, sob perspectiva de inóculo severo, agrupá-la a protetores. Eu não faria o agrupamento assim por decreto, né? Mas eu acho que na perspectiva de inóculo, por exemplo, nós estamos aqui em setembro, e a condição climática aponta para, em São Paulo, dezembro, o negócio é feio. Já tem que ter protetor, por questões de proteção da molécula. Agora, plantou no sapezal, na 163, situações em que a pressão de inóculo vai ser sempre muito baixa, independentemente de qualquer coisa, talvez você possa abrir essa perspectiva de não utilizá-lo. Na ótica da questão de preservação da resistência, é possível a gente pensar em obrigatoriamente tê-lo. Agora, como foi falado aqui, a gente sabe de dados, né? Talvez chegue a 30% a taxa de adoção, eu acho que não vai ser maior que isso, mesmo que tenha suprimento. Eu acho que tem muita barreira a ser vencida na questão, principalmente do mancozeb. A questão da operacional, as questões de entupimento, as questões de bomba de pulverização, tudo isso aí são complicadores, né? E uma coisa que eu acho que a gente vai trabalhando com a tecnologia e vai observando, a não robustez no espectro todo. Quando você joga clorotolonil, entra a mancha, ele te entrega melhor. Então essa é uma visão que eu tenho na questão de protetores. Mas de qualquer forma eu acho que
questão de proteger o ativo de vocês, com certeza o protetor possa ser. Obrigado.